Fala, galera do Corujão Vascaíno, trazendo aqui o nosso vídeo de pós-jogo, depois de mais uma derrota do Vasco no Campeonato Brasileiro, dessa vez para o Mirassol em São Paulo por 3-2. Mais uma derrota, o Vasco na beira da zona do rebaixamento e que provavelmente, após o final da rodada, vai estar na zona de rebaixamento. E vou dizer a vocês, amigos, para sair dali vai ser muito difícil. Porque a gente não consegue ver nenhum fio de esperança em relação a uma evolução desse time. E aí muitos podem dizer, Dibi, mas o time melhorou. Mas o futebol é resultado. O time pode ter melhorado, mas se os resultados não aparecem, está dando o que nós estamos vendo aí. A nossa diretoria completamente inerte a toda a situação, parecendo que está tudo muito bem. Janela aberta desde o dia 10 de julho. Hoje é dia 2 de agosto. E foi trazido aí o Thiago Mendes, que praticamente quis vir para o Vasco. O que a gente vê é um técnico cada vez mais perdido nas suas escolhas, dentro do fraco elenco que nós temos. Gente, não adianta tapar mais o sol com a peneira. O elenco é fraco. O elenco tem altíssimas deficiências. Nós temos uns 3 ou 4 jogadores que performam. Os outros praticamente entram em campo. Quem que a gente pode dizer que performa hoje? Um Léo Jardim? Um Paulo Henrique? Eu vou botar nessa conta aí o Tietê, que eu acho que performa. E alguns lampejos do Ryan. O resto são jogadores que não entregam absolutamente nada. Ou, se vocês preferirem, entregam em campo. Como a gente viu hoje o seu Maurício Lemos, como mais uma vez a gente viu hoje o seu Lucas Piton, como a gente viu o Verratti. Ah, mas o Verratti marcou um gol. Ok. E os que ele perde? Felipe Coutinho, que teve seu contrato renovado. Eu pergunto a vocês, em qualquer time sério, depois que o contrato dele de empréstimo encerrou, alguém renovaria com o Coutinho? Qualquer time. Inclusive o Mirassol hoje. Você acha que o Mirassol renovaria com o Coutinho? Aí a gente teve hoje uma atuação do goleiro Fusato, que eu nem acho mau goleiro. Tá? Não é mau goleiro. Acho que a falta de ritmo pecou para ele ali. Falhou nitidamente no primeiro gol, chute de muito longe que ele aceitou. Teve uma outra saída de bola ali errada. Mas serve muito para aqueles que falavam mal do Léo Jardim, que pediam o Fusato no gol. O PH faz uma falta terrível, porque o Puma Rodrigues, mas o Puma fez um gol e deu passe para o outro. Tá bom. E o que mais? E as bolas nas costas que ele levou? E a preguiça dele num primeiro tempo preguiçoso para atacar e para defender? Não vou passar pano pro Puma. O João Vitor, que é uma insistência com o Diniz, que beira uma teimosia, que parece uma arrogância de dizer quem manda aqui sou eu. Eu escalo quem eu quero.
Maurício Lemos, que era um cara que estava encostado no Atlético Mineiro. Encostado. A primeira vez que nós tentamos trazer o Maurício Lemos, ele disse não ao Vasco. Quando ele viu que não ia realmente ter chance no Atlético Mineiro e não teve nenhuma outra proposta interessante, ele topou vir para o Vasco. Mas ele é um zagueiro que joga pela direita e insistentemente é escalado pelo Diniz na esquerda. Fica todo torto. Comete erros. Tanto que quando ele jogou pela direita ao lado do Lucas Freitas, ele fez uma excelente atuação no contra o Internacional. Lucas Piton, do meio para frente, funciona. Do meio para trás, a gente já sabe como é que é. Mas ok, nós vamos sacar o Piton e vamos colocar quem, meus amigos? O Vitor Luiz? O Leandrinho, que inexplicavelmente nem é relacionado, quando é, não entra, mas acabou de ser convocado para a seleção sub-20. Então, para a seleção sub-20, ele serve. Para jogar no Vasco, não serve. E vamos colocar quem no lugar do Piton? Não tem. Hugo Moura, com todas as suas limitações, não pode sair do time hoje. E mais uma modificação errada do seu Diniz, desprotegendo a entrada da nossa área. No primeiro lance do segundo tempo, um chute de longa distância, o Mirassol fez o gol. É verdade, com a colaboração do nosso goleiro Fusato. Mas o Hugo Moura não estava ali para proteger. O Tietê é praticamente uma ilha nesse meio campo, porque é o único que tenta, vai, volta, defende, tenta armar, corre. Uma hora ele vai cansar. E Deus queira que ele não se machuque. Felipe Coutinho. O que foi o Coutinho hoje nesse jogo? Mas nós avisamos. Eu aqui falei várias vezes. Se quer botar o Coutinho, é para segundo tempo. Dá uma minutagem aí de 15, 20 minutos para ele. Não. O nosso técnico, Fernando Diniz, acha que o Coutinho tem que ser titular a qualquer custo, independente da atuação dele. O que justifica Coutinho hoje ser titular no Vasco da Gama? Só o nome. Errou tudo. Tudo que ele tentou fazer, ele errou. Algumas situações de forma bizonha. Inversões de jogo totalmente equivocadas. Tropeçando na bola. Perdendo lances na questão física. Ryan tenta na base do arrasto. Não tem ninguém para dialogar com ele. Eu estou mudando a minha concepção do Ryan porque eu vejo evolução nele. Mas não tem ninguém para dialogar, ele fica sozinho. Ele tenta, ele busca. Mas ninguém encosta. Nuno Moreira, muita vontade, muita vontade. O Nuno não se esconde, já falei aqui. Tem disposição. Mas é só isso também. É muito pouco. Mas, meus amigos, o que vocês poderiam esperar de um jogador que veio do Campeonato Português e que jogava no Bangu, no Boa Vista, no Sampaio Corrêa de Portugal? Nem os grandes de Portugal se interessaram por ele. Mas o Vasco descobriu a pólvora. Peraí, opa. Nuno Moreira vai arrebentar. Fez uns bons jogos aqui, é verdade. Mas a gente percebe que é um jogador nota 6, 6,5. Não vai passar disso. Verrete, uma fase ruim. Fez um gol hoje muito na insistência do Puma. Não está bem. Não está num bom momento. Mas é outro que não vai sair do time, aconteça o que acontecer. Nesse caso, teria opções. Poderia botar o Ryan centralizado. Poderia botar o David centralizado. Mas o Diniz não faz. E aí, meus amigos, eu vou pôr sim, né, na conta do Diniz
muito dessa derrota. Por escalação equivocada, por trocas mais equivocadas ainda. Tira o zagueiro e bota o Thiago Mendes na zaga, porque ele já tinha tirado o Hugo Moura no intervalo para pôr o próprio Thiago Mendes. Primeiro erro dele, tirar o Hugo Moura. Segundo, puxar para a zaga o Thiago Mendes, que fisicamente não tem condição de estar ali ainda. Principalmente para marcar um ataque rápido, como era o do Mirassol. Lento, sem tempo de bola. Aí depois o Diniz me coloca o Lloyd, gente. Aí alguém vai falar assim, porra, Dib, mas olha as opções no banco dele. Eu vou chegar lá. Mas o Lloyd eu acho que já provou para o Diniz que não tem a mínima condição. No jogo de hoje, ele ficou muito claro. Ele não é jogador de futebol profissional. O Lloyd não é profissional. O Lloyd é um amador com alguma habilidade. Terrível. Absurdo. Inexplicável o Vasco trazer um jogador, se é que dá para chamar de jogador, como o Lloyd. Isso não pode ficar impune. Os scouts do Vasco, se é que dá para chamar de scout, tem que apresentar os números que aprovaram essa contratação. Colocou o David, que eu era um defensor da entrada do David desde o início. O David entrou muito mal, o que é normal. Tá vindo de contusão, vai oscilar. Mas eu teria iniciado com o David, não com o Coutinho. Colocou o Jair, que tem habilidade, que tem qualidade, mas precisa de uma sequência. O tal do Garré nem aparece, nem entra, sabe? Acho que nem deveria entrar mesmo. Mas é algo estranho, né? O Garré ser preterido pelo Lloyd. O nosso amigo aqui, o Cria, alguém tem que conversar com o Diniz, e esse papel seria do Felipe Maestro, que é o diretor técnico, mas não vai fazer isso. O Coutinho, ele tem que entrar aos poucos. Não dá para querer botar ele já de cara, sem ritmo nenhum. Sem vontade, sabe? Eu não digo nem vontade ele tem, mas sem capacidade nesse momento de apresentar algo. Ainda reclama. Teve um lance lá que ele deu uma bola errada pro Nuno e ainda foi reclamar com o Nuno. Meus amigos, a situação é muito grave. Digo a vocês que de todos os anos aí que a gente vem brigando contra o rebaixamento, isso já vem de muito tempo. Ano passado não foi diferente. Ano retrasado não foi diferente. Esse ano, para mim, é o pior. Pior até, inclusive, quando a gente estava sobre o domínio da 777. Porque quando a água estava batendo aqui, o seu Paulo Brax foi a campo e trouxe aí um bando de reserva, de reforços. Alguns até estão aí até hoje. Outros não. Mas que no final acabou dando certo e tirou a gente de um rebaixamento. Agora, esse rapaz aqui que hoje apareceu na imagem da Vasco TV, e eu fui o primeiro a colocar no X lá, que o Admar já estava de volta da Europa, porque ele desce do ônibus aí, que traz a delegação para o estádio do Mirassol, foi para a Europa, alguns disseram que não, ele foi resolver problemas particulares, mas foi também atrás de reforços. Olha, os problemas particulares eu não sei se ele resolveu. Agora, os reforços, ele voltou de mão abanando.
Até hoje estão se falando aí do tal do Andrés Gomes, o colombiano. Eu, há 3 dias atrás, soltei um vídeo dizendo que ele não vem. Continuo com a minha informação. Voltou com o mão abanando. Agora, meus amigos, os reforços do Vasco estão na cara quem vão ser. É o Barros, é o Matheus Ferreira, que estão tentando trazer, pedindo pelo amor de Deus para o São Paulo liberar ele de volta para o Vasco, já que tinha uma cláusula, tem uma cláusula no contrato dele de compra de R$1,5 milhão. E torçam para não pedirem de volta o Miranda, o Figueiredo, aquele Lucas Santo, aquele baixinho, porque qualquer hora vai aparecer de volta esses caras aí. É os reforços que nós vamos trazer, são esses. O Diniz, na coletiva, já está perdendo a paciência, porque as perguntas são as mesmas, né? Questão de reforço, dinheiro, ele já não está respondendo essa porra. Ele já está puto. O Vasco não tem dinheiro. O problema do Vasco não é dinheiro. O problema do Vasco não é dinheiro, porque quem não tem dinheiro não traz Garré, não traz Lloyd, não traz Jean Davi, não traz Maxime Domingues, não traz Maurício Lemos. O problema do Vasco é competência. É entendimento de futebol, é habilidade nas contratações, nas negociações. O problema do Vasco não é dinheiro. Não caiam nessa. As coletivas que são feitas por aí para dar explicação dizendo que o Vasco não tem dinheiro. Não caiam nessa. O problema do Vasco não é dinheiro. Até porque tem muita gente que faz futebol e futebol de qualidade sem dinheiro. O único que não consegue fazer é o Vasco. Gastando e gastando mal. E se pegar esse Andrés Gomes aí, se ele realmente vier, vai gastar mal de novo. 50 milha nesse cara aí. Vai aqui no mercado sul-americano, compra 5 cara melhor do que ele por 10 milhões. Te garanto que acha, se tiver competência para isso. Bom, meu vídeo de pós-jogo é esse. Nesse domingo, às 22 horas, nós vamos retornar aí com a nossa live, analisando mais profundamente esse Vasco da Gama e tudo que aconteceu nesse jogo. Então já deixo aqui meu convite para você nos assistir nesse domingo, às 22 horas, a nossa live já tradicional. Se você gostou desse vídeo, peço que deixe seu like, compartilhe, se inscreva no Corujão, vire membro para você vir aqui desabafar, porque o torcedor vascaíno está precisando desabafar. E entrar também lá no nosso grupo do WhatsApp. Segue a gente no Instagram, Corujão Vascaíno, e no X, @Corujão Vascaíno. Gente, um abraço. Domingo de todo mundo já tá cagado mesmo, né? Até a próxima aí, tá? Um abração para todos.